História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. Batalha de Navas de Tolosa, 16 de julho de 1212. 3 reais avós meus unem-se numa coligação de forças cristãs na Batalha de Navas de Tolosa, evento que marcou o início da supremacia cristã na Península Ibérica. 16 de julho de 1212, Afonso VIII, meu 27º, 28º e 30º avô, rei de Castela, sobre de Dom Afonso II, Pedro II, meu 26º avô, 4 vezes meu avô, rei de Aragão e Dom Afonso II, meu 26º e 27º avô, rei de Portugal, derrotam os mouros na Batalha de Navas de Tolosa. Afonso VIII, rei de Castela, o nobre ou o das Navas, nasce em Sória, em 22 de setembro de 1155 e morre em 6 de outubro de 1214. Era filho de Sancho III, o Desejado, rei de Castela e de Branca, infanta de Navarra, neto paterno de Afonso VII, o Imperador, rei de Leão e Castela e de Brengar e de Barcelona, e neto materno de Garcia Ramírez IV, rei de Pamplona e Navarra e de Margarida de Albuquerque. Afonso VIII, rei de Castela, chamado o Nobre ou o das Navas, foi rei de Castela e de Toledo desde 1158 até sua morte. É lembrado principalmente pelo seu papel na Reconquista, levando à queda do Califado Almohada. Depois de uma pesada derrota na Batalha de Alarcos, liderou uma coligação de forças cristãs na Batalha de Navas de Tolosa, evento que marcou o início da supremacia cristã na Península Ibérica. O seu reinado também foi marcado pelo domínio de Castela sobre Leão e pela aliança com Aragão, tornando o seu reino o mais poderoso da região. Afonso VIII também é avô de 2 reis reconhecidos como santos pela Igreja Católica, São Luís e São Fernando. Ascendentes e infância. Filho de Sancho III de Castela e de Branca, infanta de Navarra, Afonso VIII era neto paterno de Afonso VII de Leão e Castela e de Brengar e de Barcelona, e neto materno do rei Garcia Ramírez de Pamplona e de Margarida de Alego, portanto, descendente de Dom Rodrigo Dias de Vivar, El Cid, meu 31º avô, 5 vezes meu avô. Em 1157, o rei Afonso VII faleceu e, à hora da sua morte, dividiu o reino entre os 2 filhos, legando Castela ao seu primogênito Sancho e Leão Fernando. Os 2 reinos, outrora unidos, tinham agora objetivos políticos diferentes, apesar do Tratado de Sahagún, 23 de maio de 1158, celebrado pelos 2 irmãos, que estabelecia a colaboração dos 2 reinos e a repartição dos territórios conquistados a Portugal e aos mouros. Sancho III de Castela morreu em 31 de agosto de 1158, com 23 anos. Afonso, o único filho legítimo do jovem rei, subiu ao trono com apenas 3 anos de idade. O jovem rei serviu de joguete nas mãos dos 2 grandes partidos nobiliárquicos que disputavam o poder em Castela, os Lara e os Castro. Além disso, o seu tio Fernando II reclamava igualmente a regência do reino, situação que quase conduziu a uma guerra civil. Nuno Pérez de Lara, irmão de Manrique Pérez de Lara, o regente do reino de Castela, levou Afonso a San Esteban de Gormaz e Ávila, leais ao rei de Castela. Reinado e reconquista. Assim, desde a adolescência que teve de lutar para reconquistar o seu reino. Tomou de surpresa a cidade de Toledo, então nas mãos da nobreza castelhana. Em 1170, aos 15 anos de idade, casa com a sua noiva de 9 anos de idade, Leonor Plantageneta, princesa de Inglaterra, minha 27ª, 28ª e 30ª avó, filha de Henrique II de Inglaterra e de Leonor da Aquitânia, irmã de Ricardo Coração de Leão e de João, sem terra, reis de Inglaterra. Compreendendo as vantagens de uma aliança contra o inimigo comum Almohada, negocia com todos os reinos cristãos da Península Ibérica e consegue firmar o Tratado de Tazola, 1179, com Afonso II de Aragão, para partilha dos. Em 1212, com a mediação do Papa Inocêncio III, foi convocada uma cruzada com o objetivo de derrotar o poder Almohada. Pedro II de Aragão, Sancho VII de Navarra e um exército de Afonso II de Portugal, para além das ordens militares de Santiago, Calatrava, Templários e Hospital, responderam ao chamado. Afonso IX de Leão, em conflito com Castela e Portugal, não juntou as suas forças ao exército cristão, mas alguns cavaleiros leoneses aderiram de moto próprio à cruzada. Começando com a conquista de Calatrava, depois Alarcos e Benavente, a campanha terminou numa vitória decisiva na Batalha de Navas de Tolosa, a 16 de julho de 1212 frente ao califa Almohada Momenácer, e na recuperação dos territórios do Val do Rio Guadiana. Afonso VIII morreu em 5 de outubro de 1214, e foi enterrado junto com a esposa no mosteiro de Lajoeldas em Burgos, panteão dos reis de Castela. Descendência. Do casamento de Afonso VIII, rei de Castela, meu 27º, 28º e 30º avô, em 1176, em Burgos com Leonor Plantageneta, princesa de Inglaterra, minha 27ª, 28ª e 30ª avó, filha de Henrique II de Inglaterra e Leonor da Aquitânia, irmã de Ricardo Coração de Leão e de João, sem terra, reis de Inglaterra, nasceram pelo menos 10 filhos. Dona Brengária de Castela, rainha consorte de Afonso IX, rei de Leão e Castela, meus 26º, 27º e 29º avó.
Sancho, morreu aos 3 meses de idade. Dona Sancha. Dona Urraca de Castela, minha 27ª avó, rainha consorte de Afonso II, rei de Portugal. Dona Branca de Castela, rainha consorte de Luís VIII de França e fundadora do mosteiro de Malvícen da Ordem de Cister. Fernando. Dona Mafalda. Dona Leonor de Castela, rainha consorte de Jaime I de Aragão. Henrique I de Castela, que lhe sucedeu no trono, casou com Dona Mafalda, infanta de Portugal. Dona Constança, monja e senhora do mosteiro do Ajuelas em Burgos. Pedro II, o católico, rei de Aragão e conde de Barcelona, nasceu em 1176 e morreu na Batalha de Móric, a 12 de setembro de 1213, era filho de Afonso II, o Casto, rei de Aragão e de Sancha, infanta de Castela, neto paterno de Ramon Berenguer IV, conde de Barcelona e de Tronilha, rainha de Aragão e neto materno de Afonso VII, o imperador, rei de Leão e Castela e de Riquilda da Polónia. Pedro II de Aragão, o católico, foi rei da coroa de Aragão e conde de Barcelona desde 1196, e senhor de Montpellier desde 1204 até à sua morte. Era filho de Afonso II, o Casto, e de Sancha, infanta de Castela. Política peninsular. Afonso II de Aragão repartira em testamento os seus domínios pelos seus 2 filhos Pedro e Afonso. O primeiro herdou a coroa de Aragão, Catalunha e territórios dependentes, e a Provença foi herdada por Afonso II da Provença. O ato por que Pedro II é mais famoso é a renovação da vassalagem de Aragão ao trono de São Pedro, tal como antes o tinham feito Sancho Ramírez e Pedro I. De facto, foi o primeiro monarca deste reino a ser coroado pelo papado, na igreja de São Pancrácio em Roma a 4 de fevereiro de 1204. Afonso II de Aragão distinguiu-se na decisiva Batalha de Navas de Tolosa a 16 de julho de 1212, como parte da força aliada cristã liderada por Afonso VIII de Castela. Política occitana. Em 1204, Pedro II, o católico, casou com Maria de Montpellier devido a interesses no meio de Pirineus, mas a sua vida familiar esteve perto de criar uma situação de crise sucessória que poderia ter provocado a separação de Aragão da Catalunha. A Rainha Maria acabou por lhe dar um herdeiro, Jaime I, que serviu para manter a dinastia em ambos os territórios. No entanto, Pedro tentou anular o matrimónio, sem êxito, para casar com Maria de Montferrat, herdeira do reino de Jerusalém, pelo que teve de suprimir uma revolta na cidade de Montpellier, afeta a rainha. Maria de Montpellier foi popularmente venerada como santa pela sua piedade e sofrimento conjugal, mas nunca foi canonizada. Morreu em Roma em 1213. Pedro II de Aragão estava muito vinculado à Occitânia e ao meio de Pirineus. Casara-se com Maria, herdeira de Montpellier, e a sua irmã Leonor unira-se em matrimónio, em 1202, com o conde Raimundo VI de Toulouse. Ramon Roger Trencavel, visconde de Béziers e Carcassonne, era também seu vassalo. Em algumas populações destas comarcas do sul da França tinha-se alargado a influência de uma seita religiosa de influência oriental, cujos acólitos, os cátaros, eram conhecidos localmente pela denominação de albigenses por serem muito numerosos na cidade de Albi, no departamento de Tarn do meio de Pirineus. Quando voltou da Batalha de Navas de Tolosa, a 16 de julho de 1212, Pedro II encontrou Toulouse conquistada por Simão de Montfort, e o conde Raimundo VI de Toulouse, seu cunhado e vassalo, exilado. Atravessou então os Pirineus e chegou a Moreta em setembro de 1213 para enfrentar o exército do francês. Foi acompanhado por Raimundo VI, que tentou persuadi-lo a evitar a batalha e vencer as forças inimigas pela fome, em um cerco. Esta sugestão foi rejeitada. Pedro II morreu a 12 de setembro de 1213 na Batalha de Morete, defendendo os seus súbditos da agressão dos cruzados. As forças aragonesas estiveram desorganizadas e desintegraram-se sob o ataque dos esquadrões de Montfort. Pedro ficou preso no meio da escaramuça e morreu em consequência de um impetuoso ato de bravura. Estava a lutar disfarçado, um recurso comum dos reis da época, aparentemente não encarado como desonra. Como um vassalo menor armado como o rei, atraiu o desdém dos cruzados. Não se contendo, terá respondido algo como: aqui estou, venham. Foi derrubado do cavalo e morto, os aragoneses entraram em pânico e a batalha terminou. Pedro II de Aragão foi sepultado no convento de Sigena da Ordem do Hospital, em Vila Nueva de Sigena. O reino passou então para o seu único filho nascido de Maria de Montpellier, o futuro rei Jaime I, o Conquistador. Família e descendência. Do casamento de Pedro II de Aragão, em 1204, com Maria de Montpellier, meus 26º avós, 4 vezes meus avós, filha Guilherme VIII de Montpellier, teve. Dona Sancha Infanta de Aragão. Jaime I de Aragão, o Conquistador, meu 25º avô, 4 vezes meu avô, seu sucessor no trono de Aragão, casado com Violante, princesa da Hungria, rainha de Aragão, minha 26ª e 28ª avó, e com Teresa Gil de Vidaur, minha 25ª e 27ª avó. Teve também 2 filhos ilegítimos. Pedro do Rei, capelão em Leida.
Constança de Aragão, baronessa de Aitona, casada em 1212 com Guilherme Raimundo de Moncada, senescal da Catalunha. Dom Afonso II, rei de Portugal, nasceu em Coimbra, 23 de abril de 1185 e morreu em Coimbra, 25 de março de 1223. Era filho de Dom Sancho I, rei de Portugal, e de Dona Dulce de Barcelona, infanta de Aragão, neto paterno de Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, e de Dona Mafalda de Saboia e neto materno de Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, e de Petronila, rainha de Aragão. Dom Afonso II, terceiro rei de Portugal, filho de Dom Sancho I e da rainha Dona Dulce, meus 27º e 28º avós, casou com Dona Urraca, infanta de Castela, em 1208, e subiu ao trono em finais de março de 1211. Recebeu o cognome de Ugor. Não tinha vocação militar, por isso abandonou a política de expansão territorial, preocupação dominante até então, para procurar dotar o país de uma concepção moderna da função do Estado, do rei e da unidade nacional. Com tais objetivos, logo que subiu ao trono, em 1211, convocou cortes para Coimbra. Destas saiu a primeira coletânea de leis gerais do país, que mostram desde logo a ação centralizadora do rei na oposição aos abusos das classes privilegiadas. Foram tomadas também uma série de medidas gerais que se destinaram a garantir o direito de propriedade, regular a justiça civil, defender os interesses materiais da coroa e evitar certos abusos dos privilegiados. As confirmações, raras até este período, e que se generalizaram entre 1216 e 1221 como medida de administração pública, mostram, também, o desejo de firmar a soberania da coroa. Uma outra medida tomada para reprimir os abusos das classes privilegiadas foram as inquirições. Esta nova política levou também a conflitos com o clero e com as infantas suas irmãs. Dom Sancho I tinha deixado, por testamento, às infantas Dona Teresa, Dona Sancha e Dona Mafalda numerosas mercês em terras e dinheiros sobre as quais Dom Afonso II pretendia o pagamento de direitos régios. As infantas apelaram para o Papa, que, após alguns avanços e recuos, veio a confirmar a posição de Dom Afonso II. O rei procurou minar o poder clerical dentro do país e aplicar parte das receitas das igrejas em propósitos de utilidade nacional. Esta atitude deu origem a um conflito diplomático entre o papado e Portugal. Depois de ter sido excomungado pelo Papa Honório III, Dom Afonso II prometeu retificar os seus erros contra a Igreja, mas morreu em 1223 excomungado, sem fazer nenhum esforço sério para mudar a sua política. Só após a resolução do conflito com a Igreja, logo nos primeiros meses de reinado do seu sucessor Dom Sancho II, pôde finalmente Dom Afonso II descansar em paz no mosteiro de Alcobaça. Foi o primeiro monarca a fazer da abadia cisterciense o panteão real. Apesar de, como já dissemos, não ter tido preocupações militares, enviou tropas portuguesas, ao lado de castelhanas, aragonesas e francesas, combateram bravamente na célebre Batalha de Navas de Pelosa na defesa da península contra os muçulmanos. Alcácer do Sal foi a principal conquista do seu reinado. Os problemas de saúde de Dom Afonso II. Dom Afonso II foi um homem doente. Tinha apenas 14 anos quando sofreu uma crise tão grave que as pessoas até consideraram milagre o facto de não morrer, milagre este atribuído a Santa Senelinho de Basto. As crises repetiram-se durante toda a vida e conhecem-se os sintomas. Deformações da pele e da carne, inchaços, feridas repugnantes, e na época julgaram tratar-se de lepra e por isso mesmo chamaram o gafo, que significa leproso. O cognome que acabou por vingar, o gordo, deve-se pois à doença que o deformava. Morreu em Santarém em 1223, com 38 anos, ainda excomungado, está sepultado em Alcobaça. O testamento de Dom Afonso II foi o primeiro documento oficial escrito em português. Filhos de Dom Afonso II com Dona Urraca, infanta de Castela, meus 26º e 27º avós. Dom Sancho II, rei de Portugal, casou com Dona Mencia Lopes de Ar. Dom Afonso III, rei de Portugal, meu 25º e 26º avô, casou com Dona Matilde, condessa de Bolonha, casou com Dona Beatriz de Castela, teve filhos de Maria Pérez de Anchara, minha 25ª, 26º avó, e de Madragana, depois Mor Afonso. Dona Leonor, infanta de Portugal, casou com Valdemar III, rei da Dinamarca. Dom Fernando, infante de Portugal, senhor de Serpa, casou com Sancha Fernandes de Lara. Dom Vicente, infante de Portugal. Filhos naturais de Dom Afonso II. Dom João Afonso. Dom Pedro Afonso.